o seguinte, olha, vamos falar sobre o Vasco, né? Nossa equipe está pronta para conversar com a gente sobre Vasco e Bangu, que empataram pelo placar de 0-0. Renata Silveira, Ramon Mota e Paulo César Vasconcelos estão em São Januário e trazem detalhes do que viram pra gente. O Vasco ainda bastante desfigurado, né, Renata? Boa noite, bem-vindo ao Troca. É isso, Felipe. Boa noite para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que está ligadinho na tela do Sport TV acompanhando o Troca. 0-0 aqui em São Januário, né? As duas equipes que buscavam vencer pela primeira vez não conseguiram. O Vasco, como você falou, né? Com jogadores jovens, com jogadores que estão voltando de empréstimo, mas algumas novidades hoje. 5, o Souza de volta e ele começou na zaga, uma nova função para ele, né? Se adaptando, porque provavelmente como volante não vai ter espaço nesse time do Vasco. E 4 jogadores que começaram no banco de reservas e entraram, né, alguns no intervalo e outros durante o segundo tempo, que o PC e o Ramon vão destrinchar e trazer todas as informações, né? Como o Paulinho Meia, o Jair, 2 jogadores que tiveram lesões e voltando, né? Jean Davi e Maxime Domingues, que entrou no segundo tempo e mudou praticamente o cenário do jogo. O segundo tempo foi melhor, né, o PC? Foi. Salve Renata, Ramon, Mansur, Alex e Felipe. O segundo Vasco com tempos distintos. Primeiro tempo insosso, como tem caracterizado o roteiro desses jogos dos grandes clubes, dos grandes times, contra as equipes de menor investimento. No segundo tempo, a entrada desses 3 jogadores mencionados pela Renata mudou o perfil da equipe do Vasco. Aí o Vasco saiu de um estado de lentidão, de fragilidade na marcação sem a bola, para uma equipe mais dinâmica, não permitindo ao Bangu se insinuar no jogo, tanto que o primeiro chute do Bangu na segunda fase foi aos 28 do segundo tempo, né, Ramon? Exatamente, PC. Primeiro, boa noite, Alex, Mansur, Diniz. Diniz, finalmente você voltou a trabalhar, meu amigo. Que folga de Réveillon que você teve, hein? Até que enfim, meu amigo. Bom falar com você, feliz 2025. Exato, primeiro tempo do Vasco muito lento, meio de campo sem muito dinamismo. O De Luca, o Zé Gabriel e o JP não conseguiram dar dinâmica e dar velocidade ao jogo, né? No intervalo já entraram esses 3 jogadores. Lembrando que teve a estreia também do Daniel Fusato, o goleiro hoje, que jogou no lugar do Pablo. Trabalhou no primeiro tempo e saiu-se bem, né? Muito seguro, né? Teve só um lance ali de leitura mesmo no segundo tempo, que já aparece pra gente. Assim, o nome do jogo foi o goleiro, o Vitor Brasil, do Bangu, né? Deu uma entrevista agora pra gente muito boa. Muito interessante, Felipe. Assim, não sei se vocês tiveram oportunidade. Daqui a pouco a gente vai rodar no final. Mas é daquela histórias do futebol em que essa vida de jogador de futebol não é só glamour. Muito pelo contrário. Exatamente. O glamour é para poucos. A maioria rala muito e o Vitor contou essa história para o repórter Fábio Juta. Desculpe de interromper. Nada, pensei que é isso. E, meus amigos, o segundo tempo foi diferente, né? Com a entrada do Paulinho Jair e do Maxime Domingues, para mim fez uma boa partida, né? Um suíço, assim, que tem muito gesto técnico, interessante, domina a bola, sempre um domínio orientado, nunca com a bola parada e o corpo parado, né? Deu mais dinamismo, velocidade, movimentação. Começou o Vasco a ter muitas inversões de bola para o Vitor Luiz e para o Paulinho, principalmente, que foi um escape do Vasco pela direita. Já tinha sido no primeiro jogo, inclusive fez o gol. Enfim, é o Vasco, claro, amigos, recheado de jogadores jovens que devem ter se conhecido há 10, 12, 14 dias atrás para começar a treinar pro Carioca. E assim, é um jogo de oportunidades, né? Maxime aproveitou, Paulinho Jair, para mim, deve começar como titular na equipe principal. Fusato mostrou segurança, enfim, GB jogou muito bem, Paulinho jogou muito bem. É isso, né? Início de Carioca, times alternativos, e é isso, meus amigos. E a grande questão da zaga do Vasco, né, que fez contratações, o Maurício Lemos estava hoje aqui, o Payet estava aqui também, né? Sim. Acompanhando ali o aquecimento do Vasco. Hoje tinha uma dupla, Souza, agora nessa função, nessa nova função de zagueiro, ao lado do Luiz Gustavo. 35 anos e 18 anos ali, experiência e juventude juntos. Exato. Falando um pouquinho do Souza também, assim, a percepção que ele teve de entender que não disputaria, não teria muita chance no meio de campo. Ele que vem treinando como zagueiro há 3 meses já. Desde o ano passado ele pediu para treinar como zagueiro, para descer para essa posição. E pode ser interessante, né? Um jogador que tem uma boa estatura, tem uma boa leitura de jogo, é volante de origem, né? Consegue, né? Domina essa bola sempre olhando para frente, tem um passe muito bom. Pode ser que ele consiga se adaptar aí e ser uma opção, uma mais ao Fábio Carelli. É isso, o Vasco que fez mudanças para o segundo tempo, tentou, melhorou, principalmente com o Maxime Domingues, né? Teve um pênalti e o Jair desperdiçou, mas na verdade nem desperdiçou, né? É mais mérito do goleiro do que erro do Jair na cobrança, Agora, né? o personagem pode ser considerado o Maxime Domingues pelo seguinte: evidentemente o Fábio Carelli estava na nossa audiência, porque ele está numa fase de observação. Maxime Domingues, diferentemente do Jair e do Paulinho, não é um candidato a ser titular
da equipe do Vasco. Mas o nível de ambição que ele mostrou hoje no jogo, a maneira como ele teve uma compreensão do que acontecia, especialmente se posicionando às vezes por trás do sistema defensivo banguense, isso certamente deve ter chamado a atenção de forma favorável do Fábio Carille. É isso, o Vasco hoje com Paulo Ricardo na direita. Paulo Ricardo Babilônia, você me falou isso durante a transmissão. Não, o Babilônia é o meia. Ah, o meia? Pensei que fosse o lateral. Não, é o meia. Que é o Paulo... Paulo... Ricardo. Não, Paulo Ricardo é o lateral. Exato. Antigamente E o Paulo Babilônia é o meia, que voltou hoje de lesão. Teve 2 jogos, né? No final do ano, assim como o Jair. Mas eu queria falar, porque o Paulinho tá indo pra seleção sub-20. E aí o Puma, ele vem pra terceira rodada pra representar o Vasco. E aí o time titular do Vasco, né? O time principal do Vasco na quarta rodada, que é já semana que vem, em Manaus, contra o Madureira. Exatamente. Só que tinha uma época em que jogadores não usavam nomes compostos. Se fosse hoje, seria Paulinho primeiro e Paulinho segundo. Quem chegou primeiro, ou o mais velho, seria Paulinho primeiro. Nossa. No caso, o meio-campista. E o lateral seria Paulinho segundo. Não, seria o Paulinho juvenil. Acabou de subir. Tá cheio de fralda ainda. Oi, gente, pra gente encerrar aqui a nossa participação, vamos rodar, então, a entrevista muito bonita e emocionada do goleiro, que foi o grande destaque desse jogo, o goleiro do Bangu. Estou aqui com o herói do jogo, o Vitor Brasil. Vitor, acho que ninguém aproveitou melhor a oportunidade como você hoje, né? Jogou porque o Alexander não podia jogar, entrou, fechou o gol, 4 grandes defesas, defendeu um pênalti, garantiu o empate do Bangu, primeiro ponto. E era a tua estreia no clube hoje, né? Qual é a sensação de fazer uma estreia tão boa assim? A sensação é muito boa. Me perguntaram antes do jogo se eu estava pronto. Minha resposta foi: eu estou há 150 dias pronto. Apesar de eu saber que eu não iria começar atuando, em todos os dias eu estava ali ralando na academia, chegava antes, saía depois, sempre trabalhando muito para agarrar as oportunidades que tiver. E graças a Deus elas aparecem, elas não avisam, mas aparecem, não pode pegar a gente de surpresa. O trabalho do Rafael, treinador de goleiro, é sensacional. O goleiro, para mim, 70% é o que o treinador de goleiro faz, e ele tem feito um trabalho muito bom com a gente lá, tem deixado em condições não só eu, como o Alexander, o Gabriel, o Matheus, o menino Lacerda e o Kaique, que também está com a gente, são 6 goleiros lá. E está todo mundo em condições, e quero glorificar a Deus por tudo isso. Eu tenho uma história por trás disso aí. Em novembro de 2023, eu tinha decidido parar, porque meu nicho de futebol, eu fui muito pro Sul, joguei muito a segunda divisão lá do Sul. E eu tive um filho, o Isaac, ele está com 2 anos agora. E eu orei com a minha esposa e a gente decidiu que não dava para ficar despencando para lá com um menino recém-nascido. Ela sempre me acompanhou e um pai tem que estar presente, a gente sabe disso. E o motivo que eu me emocionei foi isso, porque eu tinha parado em novembro de 2023, ganhei, 16 quilos. E o telefone tocou na metade do ano passado, 2024. Eu não quis atender, não queria atender, falava para minha esposa: não tenho mais nada com futebol, não quero atender, não quero saber. E minha esposa, uma mulher, sempre tem esse sexto sentido, é sempre bom a gente ouvir, né? Falou: atende, eu atendi. Era o Bangu. Graças a Deus, quero agradecer aqui à diretoria, ao Juninho, ao Coronel, ao Marcão, que foi o intermediário da situação. Cara, eles me colocaram de volta a fazer o que eu amo. Deus usou eles para poder falar para mim: olha, não é para você parar. Perdi. O próprio Rafael, eu treinei com ele, ele foi responsável por me colocar em forma novamente. Perdi em um mês com ele, 7, 8 quilos. Então, foi um trabalho muito bem feito. Eu consegui atuar na Copa Rio e agora receber essa oportunidade novamente. Isso aqui é mágico para mim. É a primeira partida contra um grande na primeira divisão do Rio. Eu tenho 32 anos, já rodei 16 clubes, 15 clubes. E graças a Deus estava pronto, estava preparado. E quero glorificar a Deus e agradecer a todos aí pela grande partida. Cara, que história sensacional, né? Veja como a vida de futebol não é só de glória, né? Nem só uma vida de extremo sucesso, como a do Alex, por exemplo, que está aqui com a gente, que teve
né, talento e sorte de fazer uma carreira espetacular, Chegar na elite, de grandes ficar na elite clubes, durante muito tempo. né, de vestir a camisa da seleção brasileira. Essa não é a realidade, né? A realidade, na 95% verdade, dos atletas de futebol. exato, a realidade da maior parte dos jogadores é de muita dificuldade, de salários baixos, de estruturas ruins, né, no nosso futebol. Muita incerteza, na verdade. Exato, e o Vitor Brasil contando uma história que é espetacular. Você ganhar 16 quilos, decidir parar, ganhar 16 quilos para um goleiro, né, que exige muito da agilidade, do reflexo. E quando decide voltar a jogar, quando aparece uma oportunidade de você perder esse peso todo e se condicionar para fazer um jogo contra o Vasco em São Januário, 1 ano e meio quase depois de ter desistido de jogar, é uma baita vitória. Né? Uma baita história, uma história absolutamente impressionante, né? Acho que tem duas questões aí. Primeiro, a história humana, né? A história humana, ela é... E que leva para outros caminhos, ela se ramifica nessa história dele. Né? Porque ele supera uma série de questões. Primeiro, por alguma razão também ele não queria atender o telefone. Certamente ele... porque deve ficar na memória você ter estado ali dentro da competição, aquilo deve deixar memórias boas. 32 anos, estamos falando que ele apostou nisso 31 anos. Você se sente distante de estar pronto para encarar um desafio daquele, porque a sua vida virou totalmente para um outro lado. Acho que a história humana é muito bonita, assim, de recomeço. Então. O outro lado é assim, é muito comum olhar para esse tipo de história e falar e achar que esse tipo de enredo justifica a existência desses campeonatos. Eu divirjo um pouco, assim, eu acho evidente que é muito bonito ele até acontecendo isso com ele em São Januário num jogo com o Vasco, porque isso tem a transmissão, a gente está aqui debatendo, isso dá uma visibilidade maior, é fato. Agora, a questão é que esses campeonatos hoje não resolvem o que vai ser o pós-estadual de jogadores como ele, né? Que nunca resolveu nos 31 anos de vida dele. Exatamente. Não resolveu. Muito dessa incerteza também de ficar de um clube para outro é porque uma grande parte dos clubes brasileiros tem enorme dificuldade de saber o que vai ser o ano após o mês de março, após o mês de abril. E é essa questão estrutural que precisa ser resolvida, de você dar uma continuidade a jogadores que estão nas diversas prateleiras, nas diversos estratos do futebol brasileiro, de ter uma possibilidade de jogar ao longo de todo o ano. Demonstra, acho que para levar para todo mundo, que o recomeço ele ainda recomeçou no futebol. Você que está vivendo do futebol, você vive um sonho, cara. É uma ilusão, se for ver. Porque tem números que falam que a cada 3.000 jogadores que tentam, um vai dar certo. E nesse sentido dele parar, que ele não querer atender o telefone, é lógico que ele teve o desgosto, o desprazer de falar, puxa, eu tentei de todas as maneiras. Porque eu joguei na 5ª e 6ª divisão de São Paulo, cara. De morar debaixo da arquibancada e ver tudo aquilo, de você ganhar realmente muito pouco. O cara não pode ter família e tem gente que tem filho. Só que você vive sempre numa ilusão que você vai conseguir. Aí o cara desiste, não quer atender telefone, ganha esse peso. Poderia ter vindo um problema emocional, o cara tem um filho novo, aí vem uma oportunidade, você fala, poxa, mas do jeito que ele abraçou essa nova oportunidade de vir. Aí a hora que aparece a oportunidade dele entrar no campo, hoje realmente é uma história que está aí, de repente pode ser que ele volte para o mercado e mostre para você ou para todo mundo que nunca é tarde para você de repente apostar, seja dentro do futebol ou fora. Então é isso que eu acho bonito das histórias humanas, daquilo que tem por trás das pessoas. Bela exibição do Vitor Brasil, goleiro do Bangu, hoje em São Januário.